E aí, o que é um triângulo? Baita pergunta, Augusto do passado. Um triângulo é, dado 3 pontos que não estão na mesma linha, o triângulo é o conjunto dos 3 pontos e de todos os pontos nos segmentos de reta que os unem. É só isso. O que é um segmento de reta? Augusto do passado, tu é meio burro, né? Segmento de reta é dado 2 pontos, tem uma reta que passa por eles dois, e o segmento de reta é o conjunto de todos os pontos que pertencem à reta e estão entre esses 2 pontos. O que é um ponto? O idiota do passado tem mais uma pergunta. O que é um ponto, então? Ponto é... Como que tu pode definir um objeto que define todas as coisas? Como é que eu posso definir algo que a partir desse algo tudo é definido? Tipo, eu defino algo em termos de outros objetos. Tá, mas como é que eu defino os outros objetos? E os outros? E os outros? Não vai chegar num ponto que não tem como definir? O que é um ponto? Porra! É porque não tem como definir um ponto. Não faz sentido tu definir algo que define tudo. O ponto é algo que chama de conceito primitivo. É algo que tu simplesmente não define. Parecido com o axioma, a verdade que tu só assume, isso aí é o objeto que tu só diz que tu sabe como é que é. E tu não fala nada sobre. Agora que começa a putaria. Não só como um ponto é um conceito primitivo, mas como uma reta também é. E um plano também é. E um conjunto também é. E a própria relação de pertencer a um conjunto também é um conceito primitivo. Só dando alguns exemplos. A própria lógica pode ser considerado um conceito primitivo. Mas então como que eu posso, como a matemática é importante, ela, a própria lógica que é usada para demonstrar todas as coisas das ciências, como é que eu posso só ter algo que eu não defino, que eu não falo nada sobre? O que são esses conceitos? Tem 3 teorias sobre isso. Uma diz que o conceito primitivo vem de experiência. Essa eu acho meio que bobagem, porque pensando assim, eu penso, experiência, eu já vi um ponto antes, mas isso aqui não é um ponto. Isso aqui tem um tamanho, ele tem um comprimento, tem uma largura, tem até uma espessura, bem pequenininha, mas tem uma espessura. Então isso aqui não pode ser um ponto. Na verdade, a gente nunca viu um ponto na vida real. Então não tem como ser uma experiência, porque é algo que a gente nunca viu. A outra diz que o conceito primitivo vem de intuição. Essa até que eu não acho que é tão ruim, mas é que vem aí a dúvida, né? Da onde que vem essa intuição? O que é a intuição? Sinceramente, eu acho uma resposta bem sem graça para esse problema. E a última, e a mais legal, que a gente não sabe o que é um ponto. Bah, essa aí é a que eu acho que tá mais certa. Também era o pensamento do senhor da lógica, David Hilbert, que dizia, por exemplo, que eu posso trocar pontos, retas e planos por bling-blongs e blangos. E dizer, por 2 pontos passa uma única reta, é a mesma coisa que dizer por 2 blings passa um blongo. Que não faz diferença o que são os conceitos primitivos. Desde que tu tome um axioma que por 2 blingos passa um blango, tu vai chegar em toda a geometria, independente do que os conceitos primitivos são. Então, no final, não sabemos o que é um ponto. E não tem como saber. É impossível. O Augusto de camisa cinza veio agora, né? Então, um sistema axiomático
que é a união de axiomas e os conceitos primitivos, tu tem axiomas, que são verdades que tu assume, e dentro disso tu usa objetos que tu não sabe o que é. E tudo é baseado nisso. Toda ciência, tudo, que nem eu falei no anterior, tudo são sistemas axiomáticos e tudo são verdades que tu assume com objetos que tu não sabe o que é. Matemática até chega a ser quase só sintaxe. É tipo, tu só observa a estrutura da língua, a estrutura de como as coisas estão ordenadas e tu tá pouco se fudendo pro significado por trás. Até que é um pouco bonito que isso dá tão certo, né? Mas é isso aí. Isso é matemática. Ou será que não? Será? Será que nada tem sentido por si só? Bem, será que a realidade inteira não pode ser descrita como esse sistema axiomático? De acordo com o Sr. Descartes, a famosa frase dele lá, o penso logo existo, ele considera isso um axioma. É uma verdade que tu só assume. E cada parte da frase seria um conceito primitivo. Leibniz também acreditava nessa, que tudo é um sistema axiomático. Na verdade, a ciência toda é baseada em que a realidade pode ser descrita como um sistema axiomático. Tanto que, quem que foi o pai do método científico? O Descartes, de novo, esse filho da puta. As leis de Newton, as famosas leis de Newton, tu só assume que é verdade. Newton nunca provou nenhuma de suas leis. E o Sr. Einstein, a velocidade da luz é a mesma em todos os pontos de referência. Isso também é um axioma. Então, no final, essa maluquice de conceitos primitivos e axiomas juntos meio que fazem tudo. Matemática, mesmo com toda essa maluquice, é completamente indissociável da razão. Tudo que tem umas regras lógicas é matemático. Se tu acredita no método científico, tu acredita que o universo, a realidade, é só um grande sistema axiomático muito complicado. Que se tu acredita que se as coisas são lógicas, qualquer coisa que é lógica é matemática. Talvez um pouquinho diferente da matemática do ensino médio, né? Não tem muitos números, mas é matemático, não tem discussão. O que é meio maluco de pensar, né? Porque eu acabei de falar ali, o Augusto de camisa azul lá, falando que no final é um monte de palavras as coisas que a gente assume que é verdade, usando coisas que a gente não sabe o que é. E mesmo assim, parece que ela não precisa de uma realidade para existir. Porque eu uso ela para descrever tudo o que eu vejo ao meu redor. E é como se a matemática existisse por si só, mas não também. Ao mesmo tempo que a gente precisa assumir as coisas que a gente quiser e colocar o conceito que a gente não sabe o que é, só uma letra, no momento que a gente faz isso, tudo está definido. Ela como se descrevesse a realidade inteira, mas não existe. Acho que finalmente eu entendi o que é. A matemática é, ao mesmo tempo, um truque sintático e representa tudo que pode ser pensado. A matemática é, ao mesmo tempo, algo que é completamente criado por nós
e inerente à existência da realidade. A matemática é, ao mesmo tempo, inventada e descoberta. Ou não, né? No final tu assume o que tu quer. O vídeo acabou aqui. É isso que são minhas maluquices. As coisas que eu penso quando não tem nada pra fazer. Tenho muito tempo livre. Então, eu queria só, os próximos vídeos não queria falar tanto de filosofia da matemática, mas fazer matemática mesmo. Queria provar algumas coisas legais, mostrar uns problemas interessantes. Eu adoro teoria de conjuntos, vou falar um pouco sobre... Eu queria falar um pouco sobre os problemas do milênio, porque eles são bem legais. Resolvi alguns problemas famosos, assim. Falar um pouco sobre... Também queria falar um pouco sobre música é legal. Ou de matemática do som e tal, isso aí eu acho muito interessante. E a lógica também eu acho legal, como deu pra perceber, né? Eu queria fazer uns vídeos sobre... Eu não sei se eu vou continuar fazendo os vídeos de Lego e de jogo, que pra ser sincero, aqueles vídeos de Lego ruim pra caralho, eles demoraram 5 vezes mais do que fazer isso aqui. Foi muito mais difícil, demora muito pra fazer. Então sei lá, se der vontade eu faço. Mas fala aí o que vocês acham. Eu tenho um Instagram, é o mesmo nome que o canal, é o Machodin 517. Pode ir. Tem uns videozinhos meio ruim, meio que eu fiz com pressa, assim, só quando dá vontade de falar sobre matemática eu faço um videozinho rápido. Mas pode ir lá, seguir e, bem, se criar qualquer dúvida, pode me perguntar aqui nos comentários ou pode até me mandar por lá até, que eu acho que é até mais fácil de responder. Então, se inscreve lá, obrigado por assistir, sei lá, gostei, blá blá blá, e até a próxima.